digamos, bastante protocolar, uma lista, de certa forma. O Antônio Cândido, ele é o primeiro, digamos, que vai pensar algo que se chama sistema literário. Então, o livro mais famoso dele, que é o primeiro, não é exatamente o primeiro, mas o primeiro livro sobre literatura, se chama A Formação da Literatura Brasileira. E é de 59, para a gente ver como é recente. Pode parecer um tempo atrás, mas largo escopo da história do Brasil é ontem. E são coisas assim, tão interessantes de pensar no Brasil. O Brasil só teve a primeira imprensa própria quando a família real veio para cá. Antes disso, diferente de todos os outros países da América Latina, não tinha imprensa própria. Os filhos tinham que ir para a Europa e voltavam. Isso era uma tentativa da própria metrópole, né, da própria coroa portuguesa de controlar o que acontecia. Também diferente dos outros países da América Latina, aqui também não teve universidade até mais ou menos o final do século XIX. Faculdades, eu digo. Universidade desse jeito que a gente concebe é realmente mais ou menos ali dos anos 60. Né? Mesmo a UFC, já existiam alguns institutos separados, né? Mas pensado enquanto campus é também mais ou menos ali dos anos 60. Não quero sair nessa longa tangente, mas é interessante pensar que o sistema universitário no Brasil como tal é encampado pela ditadura soviética. A primeira grande expansão universitária no Brasil é feita pela ditadura. Isso, uma série de coisas. Mas voltando ao Antônio, então, qual que é essa história de sistema literário? O sistema literário, para ele, é um degrau acima do que o Silvio Romero fez. Então, além de uma lista, ele quer entender como as coisas se relacionavam. Porque, para ele, a literatura no Brasil, ou uma literatura brasileira, só poderia ser pensada se a gente começasse a perceber que os escritores estavam referenciando uns aos outros. Para ele, isso que constitui um sistema literário. Então, um escritor está, de alguma forma, trabalhando com o que veio antes disso. E isso, para ele, vai conformar o que ele chama de sistema literário. E tudo, como vocês viram no texto desses dois volumes, pensado no sentido da formação do Brasil. Né? Então, o mote da formação da literatura brasileira, na introdução, ele diz algo como, vou citar de memória, ele diz algo como o desejo dos brasileiros terem a sua própria literatura. O Antônio Cândido, mais ou menos até os anos 70, 80, ele viveu muito. Ele morreu com uns 90 e tantos anos, não faz tanto tempo. Então é óbvio que o próprio pensamento dele foi se modificando. Mas o principal para ele sempre foi isso, né? De entender como o Brasil pode criar uma literatura autônoma e independente em relação ao Portugal. Face a isso, que digamos, tem uma visão que é exclusivamente positiva da literatura, o Literatura de Dois Mundos, que é de 1966, é a primeira vez que ele lê esse texto. Ele lê esse texto numa universidade nos Estados Unidos. Depois é publicado no jornal, depois sai. Em relação à formação da literatura brasileira, o Literatura de Dois Mundos já tem, digamos, um grau crítico maior, porque ele vai pensar assim, então na formação ele está tentando entender como as formas europeias se aclimatam no Brasil, exatamente com essa palavra, né? Então, como se fosse uma planta, uma árvore do exterior que precisa ser trazida para cá e precisa de uma série de cuidados para que ela possa vingar aqui, né? Então, no sistema literário, as coisas são postas nesses termos, aclimatação. No Literatura de Dois Mundos, já tem uma ideia mais de imposição, né? Então, ele vai dizer isso, de que a literatura foi uma imposição colonial e que serviu, sim, sobretudo, para constituir as classes dominantes do Brasil. Então, a imposição literal, depois uma adaptação. Foi imposto, mas foi algo que aos foi adaptado. Isso. Isso. Então, tem essa, não deixa de haver também uma aclimatação, digamos, né? Mas essa aclimatação de se dar na literatura de dois mundos por uma imposição. Né?
Mas aí, o que vocês acharam? Tem coisas estranhas nesse texto, né? Então, vamos achar aqui, agora que começa a aula. Assim, quando eu estava lendo esse texto, eu fiz umas anotações. No começo, ele faz os paralelos entre razão de ser e acontecimentos históricos, aí eu chamo isso, e que ele fala basicamente sobre o processo de colonização, como a literatura surgiu em cima disso, sobre os jesuítas, e aí eu me lembrei do livro Sermões, né, acho que é Antigo. isso, exato. Aí, tipo, a literatura ela vai mudando disso, ela vai pegando o fato do índio, que ele cita muito isso no livro, ele é visto como uma figura que é para ser colonizada, as coisas são postas, só que depois vai sendo o herói das coisas, como no Museu Elemental. Foi basicamente isso, é basicamente como a estrutura literária foi se formando dentro do surgimento, dentro da própria colonização, sabe? Tipo, não vai entender o que eu estou dizendo. E ao mesmo tempo, esse índio literário, ele é totalmente diferente do índio que é da convivência. É uma figura mitológica. Houve a romantização. Romantismo é o nome da época, né? Ele é idealizado e transformado em símbolo. É a idade de Davi, E transformado em uma espécie de um símbolo. isso, porque o Brasil precisa ser alimentado, né? Assim, não existia conceito de Brasil antes das chegadas dos portugueses e por muito tempo não houve, porque era o além-mar. Até hoje, se você vai para Portugal, porque vocês das ultramarinas, né? Então, por muito tempo o Brasil foi isso, uma extensão de Portugal. Então, também o que o Antônio está valorizando nesse texto é como há um momento colonial e depois há um momento que é o romantismo, né? Tem um momento humanista, ele cita bem pouco, mas ele cita, que é quando ele fala que o barroco veio da Espanha e trouxe para cá, toda a literatura do Brasil foi construída inspirada na literatura de outros lugares, mas teve a sua própria essência, mesmo sendo inspirada na literatura dos países. Isso. Aqui o humanismo está aqui, né? A independência. Sim, porque a tese dele é qual? Que mesmo durante a época colonial, e é isso, ele trabalha com essa noção de dialética. A dialética é, digamos, uma contradição. São duas forças opostas. Um ser e o não ser. Um ser e um não ser, mas o importante da dialética é que a contradição tem que ter uma síntese. Então, digamos que isso e isso se somam e formam uma nova coisa. Então, o ponto dele é que, mesmo na época colonial, quando essas matérias estrangeiras, essa sala ela tem uma disposição que não tem muito como estar de nós. Tem uma disposição estrangeira, quando mesmo diante de uma forma estrangeira, ao chegar aqui, ela vai se deparar com uma matéria local e isso vai provocar mudanças nessa própria forma estrangeira. Então, essa é a tese dele da colonização, né? Então, que mesmo no período colonial, já havia indícios de um desejo de uma literatura autônoma. E aí, quando ele passa para a independência, aí a questão do indígena entra muito forte, porque é preciso criar um passado, né? É preciso justificar a própria presença no Brasil. Se você é estrangeiro, você é tão estrangeiro quanto os portugueses. Como é que você vai reivindicar que esse país é seu? Então, é por isso que ele gasta muito tempo pensando, não só na literatura, né, mas como quando vão distribuir os títulos de terra, os títulos de nobreza, eles também, as pessoas adquirem nomes, sobrenomes indígenas, né? A valorização de casamentos com os filhos de chefes, com as filhas, as princesas, né? Eles dão uma característica de nobreza, né? Isso, uma nobreza indígena, né? Uma elite de passado indígena. Ele fala, né, que nesse momento o Brasil precisa o quê? Inventar um passado para si. Para poder justificar o presente, né? Nós somos elitistas por isso. Isso, inventar um passado para poder justificar a presença no Brasil, né?
Marx também, no final, aquela conclusão eu acho muito interessante, porque ele é uma espécie de meia-culpa, né? Meia-culpa no sentido de que ele diz, bom, eu não dei conta exatamente do que eu queria dizer. Né? Ele fala, ficou muita coisa de fora. Então, a valorização do indígena se dá em detrimento da presença negra, né? Isso é completamente excluído. Né? Ele fala, apesar de alguns bem intencionados abolicionistas, né? A presença negra ela é completamente excluída, porque, de certa forma, isso ele também fala, que seria mais fácil você inventar um passado glorioso em função de indígenas. Não, ele também fala, não são os indígenas que ainda existiam, eram ou os indígenas longínquos, os indígenas lá na Amazônia, ou seja, onde a colonização ainda não tinha penetrado profundamente, ou um indígena idealizado ali do passado. Né? Tudo isso também, de certa forma, para ocultar que o Brasil era um país escravocrata, né? Então, para mim, esses são os acertos, digamos, do texto do Cândido. Eu acho que ele observa coisas que são interessantes também, que, por exemplo, não estavam presentes aqui na formação. Né? Então, essa questão da idealização do indígena para inventar um passado. Tem outra coisa que ele fala que eu acho interessante, é que o Brasil, possivelmente no Brasil, a gente podia falar outra língua hoje. Se não houvesse a proibição da língua geral, né, do Nhengatu, que ainda se fala em algumas partes da Amazônia, ainda se fala a língua geral. Né? Mas se não houvesse essa proibição, talvez hoje a gente não falaria português. Então, tem coisas ali que eu acho que ele está, digamos, se deparando com a própria colonialidade, né? Mas também, à medida que a gente vai lendo o texto, a gente vê coisas que são muito peculiares, né? Para não dizer absurdas. Por isso que eu penso, então, e aí esse é um modo de ler que eu queria treinar com vocês. Né? Aquilo que a Lúcia falava no texto dela, que o bom da teoria é a gente saber conseguir encontrar no texto os pressupostos teóricos de alguém. Esse é o tipo de exercício que a gente pode fazer com um texto como esse. Né? É um texto canônico, o Cândido, de certa forma, essa própria ideia de sistema literário é o que formou o jeito que se ensina literatura na escola, a coisa da periodização, né? Então, é um cara muito influente, de certa forma, incontornável, né? Mas é importante a gente poder criticá-lo. Com que instrumentos a gente faria isso? Então, por exemplo, vou tentar achar aqui um trecho que eu acho... Bom, daí eu vou passando o texto e vou comentando também, vocês podem me interromper. Né? Logo no comecinho ele fala, quando o homem europeu intensificava o seu contato com as fontes greco-latinas e manifestava grande receptividade em relação a outras formas de cultura, das quais ia ter a revelação, de maneira que herdamos relativamente pouco do que havia de popular, mágico, religioso e espontâneo na literatura da Idade Média. Isso para dizer, né, porque também é o humanismo, também está isso, né? A coisa de valorizar esse passado greco-romano. Isso também na Europa se dá a partir da ilustração, do iluminismo. Ele fala, né, que é erudito, mas de certa forma alegórico. Né? Isso. E tem que ter uma adaptação, né? Porque aqui não tem os deuses gregos, eles se transformam nos montes, nos rios. Ele fala do Chitão, do Uruguai. Uruguai, isso. Então, esse é, digamos, a influência greco-romana, mas ele também vai mostrar que no Brasil não tem como se fazer a tradução exata. Então, você vai pegar os elementos da nossa terra, uma descrição física, geográfica, e transformar isso, ou transpor isso ao parâmetro greco-romano. Né? Mas isso é interessante também, porque ele fala que a gente herda muito pouco do que havia de popular, mágico, religioso e espontâneo na literatura da Idade Média. Por quê? É claro que também na Europa havia culturas letradas e iletradas. Né? E muitos dos europeus que vieram para cá eram absolutamente iletrados.
Mas essa cultura também é escamoteada. Mas mais do que isso, eu acho que é interessante notar depois de falar de muito pouco herdamos, porque se a gente pegar aqui o cordel ele é diretamente descendente do que havia de popular, mágico, religioso e espontâneo na literatura da Idade Média. Né? A forma do cordel está ligada à oralidade, né? Está ligado a uma origem que tem a ver com algo popular, que era popular na Europa, e que vai também se disseminar no Brasil. Então aí, para mim, tem também o primeiro sinal, né? Que o Cândido deve estar sempre muito atento, e exclusivamente atento, às formas públicas. Né? O que ele considera culto. Né? Mas como a gente diz a norma padrão, é que a gente não fala mais padrão culto da língua portuguesa. Né? Mas antigamente a gente dizia, em vez de norma padrão, diria padrão culto. Né? E aí eu acho que essa é uma primeira coisa para se pensar. Né? Como a relação da Europa com o Brasil, muitas vezes é similar à relação da elite brasileira com as classes populares. A gente também pode pensar em outros termos. Do centro da riqueza, hoje, sempre é assim, com o resto, digamos, com o norte e o nordeste, né? O qual o Cândido também representa. Né? Também representa, digamos, um polo, né, que passa por esses elementos. Então, chamo primeiro a atenção nisso porque eu pensei, nossa, mas é claro que teve uma super difusão de formas que eram populares na Europa, espontâneas, é só que isso não foi registrado como literatura. Eu acho que o uso que ele faz de primitivo, essa palavra, não seria problemática em si, porque na época era a forma que se falava, se não fosse as outras coisas que vêm juntos. Né? Então, por exemplo, vamos ver se eu acho. Se tiverem texto também, podem procurar. Essa palavra realmente me incomodou quando eu li o texto, sabe? Primitivo. Ele até coloca, ele faz uma breve comparação com os povos nativos de outros locais da América Latina, né? E ele passa uma ideia de que eles, talvez por terem civilizações em certos aspectos mais... Bom, isso a gente nunca fala em civilização pré-cabralismo no Brasil, mas, claro, né, quando vai pensar nas civilizações andinas e nas mesoamericanas, a gente pensa em termos de civilização. E, de fato, elas têm elementos, né? Então, era uma sociedade estamental, ou seja, hierárquica. Era mais próximo do que era o padrão europeu, né? Se dava para traçar mais paralelo do que o que se tinha no Brasil. Eles podiam se reconhecer naquilo. Né? Tem inúmeras crônicas no México, quando eles chegaram lá, os colonizadores viram as feiras que tinham no México, eles têm inúmeros relatos de que eles nunca tinham visto aquilo nem na Europa, nem no Oriente Próximo. Eles tinham escrita, né, gente? Sim. Quinta-feira quem vai ter projetor. Esse aqui eu não achei adaptador e também a turma que eu dou depois não tem projetor. Então eu não posso dar projetor para vocês e não dar para eles depois. Mas eu posso, depois, se vocês quiserem, mostrar o códice, né? Eles tinham escrita, eles tinham, enfim, arquitetura monumental, né? Então eles tinham exatamente como você está falando, mais próximo, né? Era algo que eles poderiam reconhecer como uma civilização. E aí o Cândido ele fala, o Brasil justamente não tem isso, não teria uma fonte anterior da qual a literatura poderia beber, diferente daqui. Né? E quando a gente for ver o filme As Hipermulheres, a gente vai pensar se isso é verdade ou não. Né? Porque realmente, bom, aqui também tem, é a forma. Tem um livro muito famoso, que é a Cosmogonia